Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$100 de bônus utilizando o nosso cupom FBOTECO? KTO.com. Acessa, link aqui embaixo na descrição. Quando eu comecei a fazer minhas experiências, que eu quero agora aplicar neurociência, né, para esporte de alta performance, eu acho que é um grande meio de você demonstrar uma série de mecanismos de formação de grupos sociais, que os seres humanos são, né? Você chegou a levar uma no Palmeiras, né? Foi, não, eu fiz uns testes com o Sub-20 com a comissão técnica do Palmeiras, foi sensacional, me diverti. Qual que era o teste? Então, a gente não consegue fazer o que você perguntou do Einstein, tá? Mas nós conseguimos medir certas coisas que te diziam, olha, um jogador que joga nessa posição tem certas aptidões visuais diferentes do cara que joga nessa posição. A atividade elétrica do cérebro dos jogadores, quando o Abel falou com eles versus quando eu falei com eles, é totalmente diferente. Quando o Abel falou com esses dois pares de jogadores que a gente mediu, o cérebro dos meninos sincronizava na hora. Caramba. Quando eu falava, ninguém deu a mínima bola para mim. Tá, então comecei e eu tenho todo um projeto que agora espero poder fazer. Infelizmente o Palmeiras achou que era inovador demais. Não a comissão técnica adorou. Mas o que isso melhoraria o jogo na prática, assim, na sua opinião? Eu vou te contar isso daqui a uns 2 meses, se você me permitir. Porque nós estamos em vistas de implementar algo ou possivelmente anunciar algo. Mas basicamente o jogo de futebol, como o Abel fala muito bem, porque o título da minha palestra no Palmeiras é A Neurociência por Trás do Todos Somos Um. Né? E ele fala muito bem nisso. Você pode ter um monte de craques no time, como a seleção de 2006, 2010 mostrou, né, do Brasil. Se esses caras não amalgamam, se eles não formam um coletivo, pode esquecer. No futebol moderno, você não ganha. Você pode ter 10 Ronaldinhos Gaúcho. Pelé aí já é difícil, mas se você tiver, né? Sim. Sem dúvida. O exemplo é o Flamengo. O Flamengo, meu Deus do céu. Eu tenho muitos amigos do Flamengo, né? Eu tenho um grupo de futebol que tem um monte de gente do Flamengo. Eles vão me perdoar, mas é o grupo do cheirinho. Grupo do cheirinho. Eu me divirto de uma maneira impressionante. Porque onde eu tô no mundo, eles estão falando, não, esse ano é nosso, vamos ganhar. Quando o Botafogo, né? O Botafogo, grande exemplo. Maior campanha do primeiro turno da história dos pontos corridos. 14 pontos na frente do Palmeiras na época. O time derreteu. E onde ele derreteu? Eu vi os jogos, né? Primeiro tempo, Botafogo e Palmeiras. Botafogo amassou o Palmeiras. Melhores... Podia ter sido 6. Foi 3, mas podia ter sido 6. Fácil. O Everton fez uns 3 milagres, os caras perderam uns 2 gols feitos. Segundo tempo, o time cansou. Eu tenho a sensação que fisicamente eles cansaram. Mas não foi aí que eles perderam o jogo. Foi aqui. Foi aqui que eles perderam o jogo e o campeonato. Pensa bem. Se o Tiquinho faz aquele pênalti, acabou o campeonato. Ou pelo menos pro Palmeiras. Sim. O time ia estar 4-1, 30 e tantos minutos do segundo tempo, ele não ia virar. Se mete 4 ali, a confiança dos caras é lá em cima. O cara perde o pênalti, o Palmeiras faz o gol logo a seguir, 3-2. O Palmeiras empata, faltando 3, 4 minutos para acabar o jogo, e o Palmeiras vira. Uma semana depois, eles perdem de 4-3 pro Grêmio. Exatamente igual. Exatamente igual. Então, onde foi perdido o campeonato? Não foi na perna. Os caras se dedicaram, no que eu posso saber, né? Foi aqui. E quando a gente começou a fazer esses estudos, e por isso que eu fui no Palmeiras, e que a torcida palmeirense saiba, eu ofereci fazer esse projeto de graça. Inclusive, encontrei patrocinador. Para patrocinar, o Palmeiras não ia gastar um tostão. Então, só para que ninguém me acuse de tentar ganhar dinheiro em cima do Palmeiras. No outro lugar não vai ser de graça, mas no Palmeiras ia ser. Enfim, o que nós propusemos? Aí, Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira. Eu não consigo... Eu até seria um enorme prazer, mas o problema é que não tem... O Santos acho que até que não, mas falaram pra mim, por que você não vai pro Corinthians? Eu falei, então, não, aí é de ver. Aí não dá prazer, eu não sobrevivo 5 segundos, você já imaginou? Eles vão falar que é sabotagem mental, que eu tô criando, né? O Santos não tem isso. O Santos abre espaço para rivais. Marco Aurélio Cunha trabalhou no Santos. Marco Aurélio Cunha foi diretor de futebol, foi, né? pô.
Tem quem mais? Teve mais gente que Teve. claramente o Acho que Falcão. O Eu acho Muricy foi o campeão Muricy, Libertadores ele pelo ganhou a Santos. Libertadores, não ganhou? Ganhou a Libertadores. Acho Hein? que no Santos, no Corinthians até te receberiam, agora no São Paulo. Não, São Paulo não. Eu não tenho como. São Paulo não tem como. Eu Paulo, tenho mais. cara não suporta Eu tenho o mais verde, né? rivalidade. O Corinthians eu não tenho rivalidade, meu pai era corintiano. Eu ia junto com ele no jogo. Palmeiras e São Paulo são inimigos. Não, ali é outra coisa. É aí outra é visceral. pegada, velho. Aí É é loucura. visceral. Não, aí é visceral. Não, mas então, o que eu propus? Medir o grau de sincronia de um time de futebol, avaliar como os jogadores podem se inserir num time, ou seja, dizer quem vai inserir no time fácil, quem não vai, e amplificar com um treinamento específico neurocientífico. Ou seja, amplificar o grau de coerência mental de um time de futebol. Caraca, ou seja, você poderia fazer o jogador ficar mais inteligente com a bola no pé, dependendo Não da o jogador função. só, o time mais eficiente. E mais do que isso, scouting. Chegar um jogador que ainda não estourou, fazer essas medidas que nós fizemos lá ao vivo, no CT do Palmeiras, e falar, esse cara vai dar samba. Antes de você identificar isso. E aí eu falei pro Palmeiras, pô, quanto vocês vão ganhar se eu disser pra você que vocês vão comprar um cara por X e daqui a 5 anos vender eles por 100X? Caralho, a neurociência ia avaliar a capacidade, aptidão futura. a aptidão futebolística. Não, do cara. isso é absurdo. Medidas Caralho, velho. medidas simples, tá? Eu não vou falar aqui porque eu não vou entregar o ouro, mas, né, porque eu sou sim, palmeirense, claro, mas eu sou claro. jacu, né? Mas enfim. De achar um Messi, assim, novo. Exato. E nós começamos a fazer essas medidas naquele dia, tá? Um dia que nós pudemos ter acesso ao Sub-20. E já encontramos de cara, é uma amostragem muito pequena, né, tem que ser feita com, né? Só que eu chego lá na China, os caras falam pra mim, vem fazer aqui. Ou chego no outro país, que eu não vou falar ainda, os caras vêm fazer aqui. Já tem uns projetos Pô. engatilhados aí. Os caras não são trouxa. Sim. Caralho, o Brasil é muito... A China, se você for ver lá no Xi Jinping, os objetivos dos próximos 50 anos, 30, 50 anos do país, no meio da lista é ganhar a Copa do Mundo. O cara é torcedor fanático de futebol. Só que, né, a China perdeu do Vietnã quando eu tava lá, perdeu do Iraque, é uma tragédia. O Tseng teve aqui com a gente e falou, infelizmente, o chinês não sabe jogar futebol. É. Não, mas eu vi uma coisa muito interessante nessa viagem. Eles estavam usando um método japonês. Eles contrataram toda a infraestrutura, né, de treinamento físico, que o Japão se deu bem. É melhor que a China É no melhor, futebol. exatamente. Só que não deu certo. E agora eles querem mudar a filosofia de quem vai ser a filosofia de jogo. Quem é o país que eles elegeram, aparentemente? Nós. Brasil. Mas não o Brasil de agora, né? O Brasil dos 20 anos áureos. atrás. Uma, né? uma coisa que eu fico me perguntando é o seguinte, assim. Às vezes a gente tá vendo um jogo, e aí na gíria normal do corneteiro mor, o cara faz uma presepada, que é nitidamente aquela tomada de decisão errada. Na hora de dar um drible, o cara passa, na hora de chutar, ele passa. Sabe aquela coisa de você ver que o cara tem que fazer aquilo, qualquer um sabe, ele toma uma decisão. Faltou Mas foi cognição, né? exatamente o que eu propus. Então, Quantos pênaltis você acha que um jogador de futebol no final do treino consegue fazer, depois que o treino acaba, para praticar cobrança de pênalti? Uns 10. 10. Por volta. No máximo. 10, 20, vai. E não fazem porque não é um troço agradável, né? Você fica lá, precisa ter o goleiro disponível. Sim, precisa- Fisiologia. né? não, e é chato, né? Se você parar pra pensar. Agora imagina o cara sentado na casa dele, fazendo isso num campo virtual, em realidade virtual. Quantos pênaltis ele pode cobrar na casa dele? Porque eles treinam 2, 3 horas pela manhã e acabou, hoje em dia, o profissional. Foi outro choque da minha vida. Ah, mas o cara ia treinar o pênalti na casa dele. Em realidade aumentada virtual. Caralho, Quantos? velho. Vocês acham? pô, Sim. invariável. Mais de 1000. Aí, quando ele esse fosse comportamento automatiza. Entendi. Então, quando o cara tá. Por exemplo, você vê vários jogos da Premier League, muito diferentes daqui, né? Ontem eu tava vendo o quê? Eu tava vendo o jogo do Girona, foi sensacional. 4-2 no Barcelona, cara. Um dos Pelo melhores jogos que eu Camp Nou. assisti. Líder do quem Campeonato conhece- Espanhol. E eu já fui para Girona, desse tamanho, né? Me perdi em Girona, porque eu tava dirigindo com meus filhos, errei o caminho, em vez de ir para Barcelona, acabei em Girona. Mas enfim, você viu o contra-ataque do time dos caras? Vi, é absurdo. 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 Os caras estão tão automatizados É. que o que aconteceu 2 vezes com o jogador brasileiro do Girona. O Ian lá, o lateral. Mas aqui acontece o tempo inteiro. Você tá num
4 atacantes contra 3 defensores. É evidente que você tem que ter vantagem. Futebol moderno. Você tem que fazer o gol. Ou pelo menos chegar muito No perto. basquete, você chegar 4 contra 3 é sexta fácil. É tranquilo, né? É. Você viu ontem o contra-ataque? Os caras são automatizados no sentido de tomar decisão. É. Aí um treinador famoso aqui no Brasil falou que tomar decisão não se treina. Não, se Treina, treina, cara. ou se treina. Um treinador famoso, vulgo Vanderlei Luxemburgo. Eu não ia falar porque ele ganhou muita coisa não, pelo eu Palmeiras. falo Mas por você. astronautas da NASA, os caras tinham 50 chances de não voltar no pouso da Lua de 69, da Apollo 11, tá? Eu não sei se vocês sabem, nos últimos 30 segundos o computador deu pane, que era um computador de 64K. O nosso telefone aqui, celular, hoje... 1000 vezes melhor. Nossa, era 1000 vezes melhor do que o ônibus espacial, tá? Que explodiu alguns lá. Quando o módulo lunar tá para pousar, o computador entra em pane e acende a luz inoperante. O Neil Armstrong toma o controle do módulo lunar e pousa ele. Tá? Ele tinha segundos para tomar essa decisão, 10 segundos. Porque eles não tinham combustível suficiente para manobrar, porque eles tinham que sair de lá, né? Tinham que fazer a ejeção para voltar para a nave que estava em órbita. Pois bem, aquilo foi treinado exaustivamente no simulador da NASA para o cara não precisar pensar. Dada a conjuntura de parâmetros que, né, o computador falha, estou a 30 metros do solo, não tem gravidade e tal, o que eu faço? Aquilo está automatizado. Então isso é cobrança de pênalti, isso é contra-ataque, onde você tem maioria de jogadores em reação de defesa, ou seja, quando o cara que faz o facão, ou o cara que troca o pé para passar a bola, para quem ele vai passar? Qual é a primeira opção de passe? Né? Porque lá na Primeira Liga, eu tenho certeza para você, os caras sabem qual a porcentagem de acerto de cada atacante quando ele tá 1-1 contra o goleiro, né? E quem tá com bola no pé foi treinado para, dada a configuração da defesa e a configuração do ataque, saber qual é a primeira e a segunda e a terceira opção. Exatamente. E isso você treina. Sim. No mundo moderno, hoje, você treina em computadores em realidade virtual. E é isso que nós propusemos montar. E estamos montando. Mas a minha dúvida é, por exemplo, esse cara que a gente pejorativamente, quando tá vendo o jogo, quando fala, pô, esse cara é burro. O cara é aquele jogador que você sabe que, tipo, você fala assim, esse cara é tem velocidade. Né? Mas é aquele cara que tem velocidade, tem físico, tem privilegiado em todos os aspectos, mas, cara, na hora de tomar decisão é sempre a merda da decisão mas veja, errada. É que futebol é muito mais do que a gente superficialmente acha que é. Sim. Né? Então, mas a minha dúvida é, a gente tem também aqui no Brasil, dada a circunstância do país, a massacrante maioria dos jogadores de futebol vem das comunidades. Não teve estudo. Eles não teve estudo, teve aptidão, assim, desenvolvimento social, cognitivo desde o colégio, aquela coisa toda. E aí eu te pergunto porque você morou décadas fora do país, num país que concebe o esporte de uma maneira muito diferente da nossa, que é atrelado totalmente à questão do estudo e tal. Você acha que essa questão que é muito brasileira de se formar jogadores atrapalha, querendo ou não, num longo prazo, para chegar naquela hora da tomada de decisão rápida, o cara tomar a decisão errada? Ou você acha que isso tem muito mais a ver com a instrução que vem do técnico, etc e tal? Veja, eu propus na minha vida 2 vezes projetos pro Palmeiras. Uma em 2012 com o Filipão e outra em 2022 com o Abel. Do Filipão, que eu tive uma conversa ótima, né? O Palmeiras tinha ido para semifinal da Sul-Americana contra o Goiás, lembra disso? Sim. Eu vim da Califórnia, eu vim da Califórnia para assistir o jogo em Goiânia. Nem sei se tem o estádio ainda, mas Serra Dourada. Serra Dourada. Tem. Que é no meio de lugar nenhum, né? E eu cheguei, imagine, né? E fiquei no hotel do Palmeiras. E tô lá conversando, porque eu já tinha encontrado o Filipão no CT aqui um pouco antes, e jantei com o César Malu, que foi um dos maiores jantares futebolísticos da minha carreira, né? Que tava lá acompanhando a delegação. Mas eu tinha chegado ao Filipão e falado, olha, professor, eu tô fazendo um projeto educacional no Nordeste e eu tô vendo uma transformação na vida dessas crianças de uma maneira explosiva. Elas vão num turno para a escola pública e no outro turno elas vêm na nossa escola, que é totalmente diferente. Não tem prova, não tem sala de aula teórica, é tudo prático. É aprender ciência fazendo ciência. E eu tenho um projeto que eu acho que o Palmeiras podia encampar de fazer
o Palmeiras é conhecido como uma academia. Uhum. Já teve 3, né? Eu sempre conto a de 90, né? Agora é a quarta. Agora é a 4ª. Por que não ter uma academia para as categorias de base? Fazer a escola do Palmeiras dentro do Palmeiras. Porque, veja, qual é a chance de um menino da base virar um jogador profissional? É baixa. Baixo. Se o Palmeiras oferecer para essas crianças, além da possibilidade de ser profissional, se elas quiserem, Uma formação civil, né? educacional segura, que elas vão ser engenheiro, médico, professor. Ele consegue atrair muito mais Meu, gente. você vai atrair famílias que vão querer pôr seus filhos que são bons jogadores, tá? Uhum. Mas você vai ter um impacto social, você vai ser a verdadeira academia Fazer o que Alviverde. fizeram com o Hendrick, por exemplo. Por exemplo. Cara, que legal Mas, esse moleque, né? Não, Impressionante. é maravilhoso. E não é o único, né? É. Não. Então, eu falei, nós podíamos ter dois brands que eu criei para o Palmeiras que o Palmeiras não aceitou. A Academia Alviverde, que seria uma Entendi. escola, e o Palmeiras Neurolab, que é esse último projeto. Nós vamos ter um laboratório como uma casa na árvore, lá no CT, vendo todos os campos e monitorando em tempo real. Todos os parâmetros que eu queria monitorar, né? Os dois, ninguém topou. Mas eu acredito piamente nisso. Que se você oferecer para o jogador de futebol brasileiro uma formação intelectual, educacional, de alta Vai se qualidade, refletir em campo. pô, veja os caras que tinham isso. Veja o Sócrates, veja né, tô bloqueando aqui. Afonsinho. Afonsinho, que foi o cara né, que jogou no Bangu, jogou no Rio, Sim. foi um craque de Ah, bola. Um exemplo, Tostão, o nosso último melhor do mundo, Raí. Kaká. Kaká, Tem uma formação educacional boa. melhor tal. Melhor. Eu acho o Kaká um pouquinho. Também não gosto, não sou muito. Não, mas dentro mas de como campo, jogador de futebol, ele era muito inteligente. Ele era muito inteligente, Sim. exato. É. Não, a inteligência natural, ela se manifesta independente de você ir para a escola ou não. Então Sem tem dúvida, jogadores é brilhantes que nunca foram para a escola, mas não é isso que eu estou falando. Uhum. Eu estou falando de uma possibilidade de ampliar os seus horizontes como ser humano, entendeu? E você ter uma formação psicológica, emocional mais tranquila, né? Porque o que acontece, como aconteceu provavelmente com o Botafogo, em situações de alto estresse, que basicamente são todos os jogos que ocorrem no Campeonato Brasileiro aqui, ou na Libertadores, se o cara não tem um mínimo de estrutura emocional, psicológica, para lidar com o barato, lidar com a imprensa, lidar, né, com Redes sociais. redes sociais. Redes sociais é enlouquecedor para Então. esses caras, eu imagino. Sim. Né, o cara perde um pênalti e a vida dele acaba, ele não pode sair na rua, né? Faria uma diferença brutal. E faria uma diferença brutal como faz em outros países, tá? Fora daqui. Então, eu sempre defendi que os clubes de futebol no Brasil tinham que, por obrigação, oferecer um projeto educacional para suas categorias de base. Porque o que eles ganham, né, com qualquer uma dessas transações, né? Sem Só que é dúvida. uma transação, é um menino que, para quantos? 1.000, 2.000, Sim, 10.000? sim. É um número muito baixo, Sim. né? Mas eles poderiam ganhar não só na transação. Se Claro. eles formam bons profissionais em várias áreas, eles podem ganhar, inclusive, profissionais de qualidade para o próprio clube. Foi o que eu sugeri, que você podia formar os seus recursos humanos vindo da academia. Preparadores físicos, Exato. E não uma é só galera... isso, né? Se você tiver pessoas que cresceram educacionalmente no Palmeiras, elas vão ser gratas o resto da Sem vida. dúvida, claro. Então elas vão ser, se não torcedores, elas vão ser apoiadores da marca Palmeiras. Sim. Então, o meu drama no futebol brasileiro, que eu vejo bem diferente de outros lugares do mundo, é que aqui se acha que o branding do futebol é só futebol. Uhum. É só nas 4 linhas, só ganhando campeonato, é só, né? Uhum. É muito maior. O Claro. futebol é um fenômeno cultural, social, global, gigantesco. Né? Quando eu cheguei para dar uma aula agora na Academia de Ciências da China, os caras me deram uma camisa do Beijing Football Club. E quando eu fui assinar o meu livro, os caras trouxeram réplicas da bola da Copa do Mundo 2014, porque todo mundo sabia da demonstração da abertura da Copa que eu fiz aqui. Olha só. Em Pequim. Isso nunca aconteceu aqui. Inclusive, você criticou bastante a FIFA na Não, época puta, por foi ter... animalesco. O tratamento que a gente teve foi, assim, assustador. Nós tínhamos 150 cientistas do mundo inteiro trabalhando de graça. Fizemos algo que virou história. As pessoas falam, não, imagine, não... Vai pelo mundo afora e pergunta do que o pessoal achou da brincadeira. Né?